Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou resolver a questão mais difícil de análise combinatória do Enem, mas eu vou te ensinar um negocinho que vai deixar essa questão muito fácil. Meu nome é Guilherme Neves, para quem não me conhece, sou professor de matemática e estatística há mais de 15 anos e fundador da Escola de Exatas. E nesse vídeo eu vou te ensinar algumas coisas de análise combinatória que vão facilitar muito a sua vida para você gabaritar as questões de análise combinatória no Enem. Bom, primeiro eu vou te apresentar qual foi a questão do Enem, a mais difícil de análise combinatória. E aí eu vou te ensinar algumas coisinhas e depois a gente volta para resolver essa questão, beleza? Bom, então tá aí, o enunciado da questão é o seguinte. Um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. Então tá aí os 10 carrinhos, né, na carreta. Bom, no setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado de apenas uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos caminhos no caminhão, dos carrinhos, né? Deveria ser carrinhos aqui. Dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo, certo? Então se você tiver aqui um carrinho amarelo e um azul e você trocar, não vai influenciar. Ou seja, a questão não está preocupada na permutação desses carros. Ele está preocupado na escolha das cores, certo? Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Pois bem, então vamos lá. Você está muito acostumado, né, a ouvir falar em combinação, né? O que é combinação em análise combinatória? Combinação é um tipo de agrupamento em que a ordem dos objetos não é relevante. Só que a combinação que você está mais acostumado a trabalhar é a combinação simples. Essa combinação que você utiliza nas aulas de análise combinatória é a combinação simples. E na combinação simples, a ordem dos elementos não é importante, beleza? Só que os elementos escolhidos são distintos, obrigatoriamente distintos. Então, na verdade, existem 2 tipos de combinação. Existe a combinação simples, que é a combinação que você está acostumado, certo? Mas existe também a combinação completa. Essa nem todo mundo aprende e foi justamente essa que caiu na prova do Enem. Beleza? Então, qual é a diferença dos dois? Bom, de novo, na combinação, o que é uma combinação? É um agrupamento em que a ordem dos elementos não é relevante. Em que a ordem dos elementos não é relevante. Não é relevante. Beleza? Então, por exemplo, imagine que eu tenho 8 amigos, certo? Eu tenho 8 amigos e quero, dos 8 amigos, escolher 5 para jantar. Eu tenho 8 amigos e quero escolher 5 para jantar. Então, a ordem dos meus amigos é relevante? Não. Se eu vou chamar Alberto e Renato, ou Renato e Alberto, é a mesma coisa. A ordem não é relevante. Então, se a ordem não é relevante, é um problema de combinação. Só que a combinação pode ser simples ou completa. Quando é que ela é simples? Quando os elementos são obrigatoriamente distintos. Elementos distintos. No caso do jantar dos meus amigos, obrigatoriamente eu vou chamar pessoas diferentes. Eu tenho 8 amigos e vou escolher 5 para jantar. É claro que eu não posso chamar a mesma pessoa 2 vezes. Renato, bora jantar hoje? Bora. Daqui a pouco ele de novo. Renato, bora jantar hoje? Você pode, já me ligasse. Tá me chamando de novo? Vai chamar outra pessoa. Tem que ser pessoas diferentes. Essa é a combinação simples. Então, na combinação simples, os elementos são obrigatoriamente distintos.
E como é que a gente calcula isso? É o seguinte. Está aqui, número de combinações de 8 objetos tomados 5 a 5. E para a gente calcular isso, você faz o seguinte. É o fatorial do maior em cima, fatorial do menor embaixo, e a diferença entre eles, quanto é 8 menos 5? 3. Aqui está o fatorial de 3. Essa é a quantidade de maneiras para eu convidar 5 amigos para o jantar. E aí você faz a conta, né? Você vai lá, expande o fatorial de 8 até 5. E quanto ao fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Não é isso? Cortou aqui. E aí ficou 8 vezes 7, 56. Certo? Então, de uma maneira geral, como é a fórmula do número de combinações de n objetos tomados PAP, você vai colocar o fatorial do maior em cima, fatorial do menor embaixo, e aqui também o fatorial da diferença. Esse é o número de combinações, o quê? Simples. E agora, nós vamos aprender também as combinações completas, em que os elementos podem repetir. Ou seja, pode haver elementos iguais. Não estou dizendo que serão iguais, mas que pode haver elementos iguais. Essa é a combinação completa. E é justamente isso que nós vamos aprender agora. E para isso, eu vou resolver alguns problemas primeiro, vou mostrar algumas aplicações e aí a gente volta para resolver a questão do Enem. Você vai ver como aquela questão que aparentemente foi a mais difícil do Enem, mas que é uma questão extremamente fácil para quem estudou. Beleza? Bom, olha essa questão. Em um supermercado, são vendidas 5 marcas diferentes de refrigerante. Uma pessoa que deseje comprar 3 latas de refrigerante sem que haja preferência por uma determinada marca, pode escolhê-las de N formas. O valor de N é... Então vamos lá. Você chega no supermercado e tem lá 5 marcas de refrigerante. Coca-Cola, Guaraná, Fanta, Tuxaua, Quat, beleza? Tem lá 5 à sua disposição. E você quer comprar 3. Primeira pergunta que eu te faço. A ordem dos refrigerantes que você vai comprar é relevante? Não. Então, se a ordem não é relevante, é porque é um problema de combinação. Então, primeiro ponto. A ordem não é relevante. A ordem não é relevante. Ou seja, é um problema de combinação. Certo? E você está indo lá comprar um refrigerante. Quando você vai comprar um refrigerante, você obrigatoriamente tem que comprar refrigerantes diferentes. Não, eu não posso comprar 2 cocas e uma Fanta, não é? Posso. Eu posso comprar 3 cocas? Posso. Eu posso comprar 2 Sprites e uma Fanta? Posso. Ou eu posso também comprar uma coca, uma Fanta e uma Sprite. Então, não obrigatoriamente, os refrigerantes têm que ser diferentes. Eles podem ser iguais. Você só colocaria refrigerantes diferentes se o problema dissesse de quantas maneiras eu posso comprar 3 refrigerantes diferentes. Aí, se o problema dissesse que eram elementos diferentes, aí a gente ia resolver assim. Eu tenho 5 refrigerantes disponíveis e vou escolher 3 diferentes. Mas não é isso que a questão está pedindo. Bom, mas se fosse, eu iria fazer a conta. Fatorial do maior em cima, fatorial do menor embaixo. Quanto é a diferença? 5 menos 3, 2. Aí você expande o fatorial de 5 até 3, para poder cortar, que é um fatorial de 2. 2 vezes 1, 2. Aí cortou aqui. 5 vezes 2, 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá 10. E aí você marcou a letra B e se lascou. Por que se lascou? Porque esse cálculo da combinação simples, que é o que você está mais acostumado, ele exige que os elementos sejam diferentes e não obrigatoriamente são diferentes, tá? Então, o segundo ponto aqui na identificação de qual ferramenta você vai utilizar é que pode haver elementos repetidos. Pode haver elementos iguais ou elementos repetidos. Ou seja, pode haver elementos repetidos. Ou seja, é uma combinação completa. E aí vamos agora aprender a calcular. Então a mesma coisa, é uma combinação. Eu tenho 5 elementos à minha disposição e quero escolher 3.
Mas não é uma combinação simples, é uma combinação completa que a gente indica por CR. O que é CR? É combinação com repetição. É uma combinação. A ordem dos elementos não é relevante, mas pode haver repetição dos objetos, certo? Pois bem, então nós temos aqui quantos objetos à nossa disposição? 5. E nós queremos escolher quantos? 3. Então, combinação com repetição de 5 objetos que estão disponíveis e eu quero escolher 3. E agora a pergunta é, como é que nós fazemos essa conta? Não é isso? Pois bem, então existe uma relação entre as combinações com repetição e as combinações simples. Beleza? Bom, e que relação é essa? É o seguinte, quando você quer calcular uma combinação com repetição de N objetos que você tem à sua disposição, eu tenho 5 refrigerantes disponíveis, né? E quero escolher 4, certo? Você pode transformar isso em uma combinação simples. E qual é essa relação? É o seguinte, o número de cima você repete, tá? E o número de baixo você vai somar esses dois e subtrair 1. Como assim? Seguinte, para transformar uma combinação completa em uma combinação simples, você repete o de cima e o de baixo. Você soma e subtrai 1. 5 mais 3, 8. Menos 1 dá 7. Acabou. E agora você pode fazer a sua continha. Certo? Como é que vai ficar aqui? Fatorial de 7 em cima. Fatorial de 3 embaixo. 7 menos 3 dá 4. Certo? Aí agora você vai lá expandir. Você vai lá expandir o fatorial de 7 até 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes o fatorial de 4. Quem é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1, 6. E o fatorial de 4, repete. E aí cortou aqui. 7 vezes 5, 35 é a resposta correta. Beleza? Bom, Guilherme, de onde surgiu essa relação aqui? Pois bem, vou ensinar isso agora. Existe uma outra técnica para resolver esse problema que vai justamente te mostrar o porquê, de onde surgiu essa relação aqui, certo? E é uma técnica que está presente em todos os bons livros de análise combinatória. Não foi nada que eu criei, tá? Só vou repassar para vocês o que eu aprendi nos livros, tá? É o seguinte, essa técnica eu costumo chamar de técnica das prateleiras, certo? Como assim técnica das prateleiras? Olha só, você está querendo comprar refrigerantes de 5 marcas diferentes. Então imagine que você tem uma prateleira com 4 divisórias. Por que 4 divisórias? Porque se são 5 marcas de refrigerante, eu só preciso de 4 divisórias para ter 5 classificações aqui. Por exemplo, aqui vai ficar o primeiro tipo de refrigerante. Aqui vai ficar o segundo. Aqui vai ficar o terceiro. Aqui vai ficar o quarto. Aqui vai ficar o quinto. Beleza? Por exemplo, aqui vai ficar Coca-Cola. Aqui vai ficar Fanta. Aqui vai ficar Sprite. Aqui vai ficar Guaraná. E aqui vai ficar Quat. Beleza? Então tá aí os 5 refrigerantes. E eu quero comprar 3. Esses 3 refrigerantes que você quer comprar, eu vou representar por bolinhas. Por exemplo, nessa disposição que está aqui, eu estou comprando 2 refrigerantes do primeiro tipo e um refrigerante do terceiro tipo. Se eu pegar essa bolinha que está aqui e colocar aqui, eu agora estou comprando um refrigerante do primeiro tipo, um do segundo e um do terceiro. Se eu pegar essa bolinha e colocar aqui, eu agora estou comprando 3 refrigerantes do segundo tipo. Mas eu poderia também pegar e colocar tudo aqui. 3 refrigerantes do terceiro tipo. Mas eu também poderia fazer isso. 2 refrigerantes do último tipo e um do terceiro. Mas veja que eu também posso mover as divisórias. Veja que agora eu tenho nenhum refrigerante do primeiro tipo, nenhum do segundo, um do terceiro, um do quarto e um do quinto. Então não são apenas as bolinhas que podem se movimentar. Você pode movimentar também as divisórias. Quando você move as divisórias ou move as bolinhas, você tem novas disposições. Por exemplo, aqui, nenhum refrigerante do primeiro tipo,
1 do segundo, nenhum do terceiro, 2 do quarto, nenhum do quinto. Então, o número de maneiras que você tem para escolher os seus refrigerantes é o número de maneiras que você tem para permutar esses objetos. Então, você pode resolver essa mesma questão com permutações. Quantos objetos eu estou permutando aqui, hein? Eu estou permutando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou permutando 7 objetos. Só que desses 7 objetos, eu tenho 4 objetos que são iguais. São as divisórias. Se eu trocar essas divisórias de lugar, não vai formar um novo agrupamento. Então, desses 7 elementos, eu tenho 4 iguais, que são essas divisórias. E eu também tenho 3 pontinhos iguais, que são as latas de refrigerante. Então, dos 7 objetos, eu tenho 4 repetidos e 3 repetidos. Isso daqui vai dar o quê? Fatorial de 7 sobre fatorial de 3 e fatorial de 4. Permutação com repetição é assim que calcula, né? Permutação do total em cima e fatorial das repetições embaixo. E, não sei se você está percebendo, mas isso daqui é exatamente essa combinação. Exatamente aquela combinação. Combinação de 7 objetos tomados 3 a 3. Beleza? E é daí que vem a relação entre a combinação completa e a combinação simples. Qual é a relação? Se você está calculando uma combinação completa de N objetos tomados P a P, você pode transformar isso em uma combinação simples. Basta repetir o número de cima e o de baixo você vai somar e subtrair 1. N mais P menos 1. Certo? De onde é que surgiu esse menos 1 aqui, hein? É porque eu tinha 5 marcas de refrigerante, mas eu só precisei de 4 divisórias. Foi 1 a menos. Foi daí que veio o N menos 1. Beleza? Pois bem, e existe ainda uma outra maneira de você interpretar esse problema das combinações completas. E é essa sacada que vai fazer com que o problema lá dos carrinhos do Enem fique muito mais fácil. A outra interpretação para esse problema é o seguinte, olha só. Eu tenho 5 marcas de refrigerante, não é isso? Eu vou chamar a primeira marca de X1, vou chamar a segunda marca de X2, a próxima marca de X3, a próxima marca de X4 e a última marca de X5. Bom, o que acontece é que eu vou comprar uma certa quantidade de latas de refrigerante, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta ou da quinta marca. Mas o fato é que, ao todo, eu vou comprar quantas latas? 3. Bom, se eu vou comprar 3 latas, então o número de latas da primeira, mais o número de latas da segunda, mais o número de marcas da terceira, mais o número de latas da quarta, mais da quinta, tem que totalizar 3. Eu estou querendo calcular, na verdade, o número de soluções dessa equação aqui. Só que não é qualquer solução, porque, por exemplo, eu não poderia ter 4 latas da primeira, menos 1 da segunda e 0 das outras. Até tudo bem que 4 mais menos 1 dá 3. Só que não faz sentido você ter uma quantidade negativa de latas. Então eu estou querendo resolver essa equação, só que eu quero números que não sejam o quê? Negativos. E nem quero que sejam fracionários. Isso é o que a gente chama de soluções o quê? Inteiras e não negativas. Soluções inteiras não negativas dessa equação. E veja que essa equação tem quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o total é quanto? Quantos objetos? 3. E o que foi que nós vimos? Que a resposta desse problema é combinação com repetição de 5 objetos tomados 3 a 3. E aí vem a segunda interpretação para a combinação completa. A combinação completa é o número de soluções inteiras não negativas dessa equação aqui. Veja que o número de incógnitas é exatamente esse númerozinho daqui. E o número total que você está somando é esse outro número aqui. Beleza? Bom, vamos praticar um pouquinho mais isso daí com outros problemas. Olha só. De quantos modos podemos comprar 5 refrigerantes em uma loja
onde há 3 tipos de refrigerante. Então veja que a loja agora tem 3 tipos de refrigerante. E eu estou querendo selecionar, eu estou querendo comprar quantos? 5. Beleza. A ordem importa? Não. Se a ordem não importa, é combinação simples. E eu posso repetir refrigerantes? Pode não, você deve. Porque só tem 3 tipos de refrigerante. Tu quer comprar 5? Como é que o refrigerante vai ser tudo diferente? Não tem como. Então tem que ter repetição. Então é combinação completa. Quantos objetos eu tenho à minha disposição? 3. Existem 3 tipos de refrigerante. 3. E eu quero comprar quantos? 5. E como é que eu faço essa conta? Eu vou transformar em uma combinação simples. Como é que eu faço isso? Eu repito o número de cima. E o de baixo eu somo e subtraio 1. 5 mais 3, 8. Menos 1 dá 7. Existem livros que escrevem isso assim. Como foi o caso da prova do Enem ali. Tá? É a mesma coisa. E agora como é que eu faço essa conta? Fatorial de 5 embaixo. Desculpa. Fatorial de 7 em cima. Fatorial de 5 embaixo. E 7 menos 5 é 2. Vou expandir o fatorial de 7 até 5. E aí, quanto ao fatorial de 2? 2 vezes 1, 2. Cortou aqui. 7 vezes 6, 42. Dividido por 2 dá 21. Então, existem 21 maneiras de você comprar esses refrigerantes. E como é que seria a interpretação desse problema com as equações? Seria o seguinte, olha, eu tenho 3 tipos de refrigerante. Então, eu tenho refrigerante 1, refrigerante 2, refrigerante 3. O total que eu vou comprar é igual a 5. Então, quantas são as soluções dessa equação? Eu tenho 3 incógnitas e quero um total de 5 objetos. Aí você calcula a combinação simples e chega na resposta. Então, essa equação tem 21 soluções inteiras não negativas. Beleza? Só que eu vou agora fazer uma adaptação desse problema. Eu vou colocar agora uma restrição. Qual é a restrição nesse problema? O seguinte. Suponha que obrigatoriamente eu preciso de pelo menos um refrigerante de cada tipo. Certo? Pois bem, antes de a gente chegar lá, vamos resolver essa questão com o raciocínio da prateleira móvel. Olha só, tá aqui da minha prateleira. São 3 tipos de refrigerante, então eu preciso de 2 prateleiras, não é isso? Aqui vai ficar refrigerante 1, refrigerante 2, refrigerante 3. Quantos refrigerantes eu preciso? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de maneiras que eu tenho para escolher esse refrigerante vai ser a permutação de quantos objetos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 objetos, dos quais eu tenho 5 pontos repetidos e 2 traços. Isso é fatorial de 7 sobre fatorial de 5 e fatorial de 2, que é a mesma conta daqui. Beleza? Bom, só que agora você não está livre, você não está totalmente livre para escolher os refrigerantes. Por quê? Porque eu quero pelo menos um refrigerante de cada. Tem lá, ó, Coca-Cola, Fanta e Sprite. Eu digo, ó, vai ali e compra 5 refrigerantes para mim, mas faz o seguinte, traz pelo menos um de cada, para a gente ter variedade, e aí os outros ficam livres. E aí como é que você resolve esse problema? Olha só, tem 3 tipos de refrigerante. X1, X2 e X3, não é isso? Beleza. A soma desses caras tem que ser quanto? Tem que ser 5. A soma tem que ser 5. Beleza. Só que eu tenho que colocar pelo menos um refrigerante de cada. Aí qual é a sacada para resolver? Se você tem que ter pelo menos um de cada, você já vai lá no supermercado e pega uma Coca, uma Fanta e um Sprite, para garantir aquilo que o problema pediu. Pegou uma Coca, uma Fanta e um Sprite, quantos refrigerantes a mais você precisa comprar agora? 2. Então, nesse tipo de problema, você não vai colocar o total aqui 5. Você vai colocar o total aqui quanto? 2, que é o que você está precisando. E agora sim, você vai aplicar a combinação completa. Eu tenho 3 objetos aqui e o total é 2.
existem 3 refrigerantes à minha disposição e eu preciso escolher 2. E aí agora você faz a conta. Combinação, vou trocar isso por uma combinação simples, né? Esse 2 de cima você repete. 3 mais 2, 5 menos 1 dá 4. E aí agora vai ficar como? 2 vezes 1 em cima, embaixo, né? Vou colocar com fatorial. Fatorial de 4 em cima, fatorial de 2 embaixo. 4 menos 2 é 2. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Fatorial de 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então existem 6 maneiras de você fazer essa compra. Beleza? Vamos fazer um probleminha parecido. E aí a gente vai lá para a questão do Enem. Olha só. O diretor de patrimônio de uma empresa precisa distribuir 8 computadores do mesmo modelo e capacidade entre 3 departamentos diferentes, de modo que cada departamento receba pelo menos um computador. O quadro a seguir ilustra 4 dentre as possíveis distribuições. Então, olha só, eu tenho o departamento X, eu tenho o departamento Y e tenho o departamento Z. E eu vou precisar distribuir o quê? 8 computadores. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o total de computadores que vão para X, mais o total de computadores que vão para Y, mais o total de computadores que vão para Z, tem que ser quanto? 8. Então, X mais Y mais Z tem que ser 8. E veja aqui nesse exemplo. O departamento X recebeu 1, o Y 1 e o Z 6 computadores. Totalizou quanto? 8. Aqui o departamento X recebeu 1, o Y 3 e o Z 4. Quantos ao todo? 8. Tem que dar. X mais Y mais Z tem que dar 8. Só que ele falou que cada departamento deve receber pelo menos um computador. Opa! Se eu tenho que distribuir pelo menos um computador para cada, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa do refrigerante. Eu já pego um de cada. No caso do refrigerante, eu peguei um refrigerante de cada para garantir. Como eu tenho que distribuir 8 computadores pelos departamentos, o que é que eu vou fazer? Eu já vou dar um computador para X, já vou dar um computador para Y e já vou dar um para Z. Se eu já der um para X, um para Y e um para Z, quantos computadores vão sobrar para eu distribuir? 5. Então eu vou trocar esse 8 aqui por 5. E agora sim, eu calculo o número de combinações. Quantas incógnitas eu tenho? 3. E eu quero distribuir ao todo 5 objetos. Calculo agora o número de combinações simples. Beleza? Deixa eu trazer isso para cá. Combinação simples, repete o de cima. Como é que eu troco de combinação completa para simples? É só somar e subtrair 1. 5 mais 3, 8, menos 1 dá 7. Agora acabou. Então vai ficar fatorial de 7 em cima, fatorial de 5 embaixo. 7 menos 5 dá 2. E aí eu expando o fatorial de 7 até 5. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, 2. Cortou aqui o fatorial de 5. 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Então tá aí, gabarito na letra A. E agora, você vai ver como a questão do Enem, que foi a questão mais difícil de todos os tempos de análise combinatória, veja como a questão vai ficar ridícula. Então, a verdade é que não existe questão difícil. O que existe é o aluno mal preparado. Porque quem estuda o assunto de verdade tem plenas condições de gabaritar. Olha só como vai ficar fácil agora essa questão do Enem de 2017. Olha só. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas quais cores? Amarelo, branco, laranja e verde. Eu tenho 4 cores. E cada carrinho é pintado de apenas uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma dessas 4 cores. A mudança de posição dos carrinhos não gera um novo modelo. Opa! Então, se a mudança da ordem dos carrinhos no caminhão não gera um novo modelo, é porque a ordem não é importante. Ou seja, se a ordem não é importante, é porque é uma combinação.
E pode repetir cor? Claro, porque eu só tenho 4 cores e 10 carrinhos, então vai ser com repetição. Só que você não pode colocar aqui, eu tenho 4 cores e 10. Tá errado isso. Por que tá errado? Porque é o seguinte, olha só. Eu tenho que ter pelo menos, olha o que ele falou aqui, ó. A empresa determinou que em todo caminhão deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das cores disponíveis, certo? Então é o seguinte, eu tenho 4 cores, a cor amarela, a cor branca, a cor laranja e a cor verde. Se eu somar o total de carrinhos amarelos com o total de carrinhos brancos, com o total de carrinhos laranjas e o total de carrinhos verdes, eu teria um total de quantos carros? 10. Só que o problema falou, ele está exigindo que a empresa quer que nós tenhamos pelo menos um carrinho de cada um dessas cores. Então, eu preciso de pelo menos um amarelo, pelo menos um branco, pelo menos um laranja, pelo menos um verde. Aí o que é que eu faço? Eu pego um carrinho, já pinto de amarelo. Pego um carrinho, já pinto de laranja. Pego um carrinho, já pinto de verde. Pego um carrinho, já pinto de branco. Já cumpri o mínimo. Agora, os 6 carrinhos que sobraram, eu vou pintar do jeito que eu quiser. Se eu quiser pintar tudo de verde, eu pinto. Se eu quiser pintar tudo de laranja, eu pinto. Se eu quiser deixar tudo branco, eu pinto. Se eu pintar 2 brancos e 2 verdes, eu faço o que eu quiser. Então, eu tenho a obrigação de pintar pelo menos um amarelo, um branco, um laranja e um verde. Pintei. Eu agora vou escolher livremente as cores dos 6 restantes. E aí, qual é o número de soluções dessa equação? Combinação com repetição. Eu tenho ali 4 incógnitas e 6 objetos para escolher a cor. E aí ele pede a resposta em função de combinação simples. Como é que eu transformo de combinação com repetição para combinação simples? Repete o número de cima. E aí 4 mais 6 é quanto? 10 menos 1 dá 9. E aí, para marcar, cadê a resposta, hein? Cadê combinação de 6, 4 a 4, combinação de 9, 3 a 3, combinação de 10, 4 a 4? Tem alguma coisa errada. E aí? E aí que é o seguinte, olha só. Quem é essa combinação de 9, 6 a 6? É o seguinte, isso é fatorial de 9 sobre fatorial de 6. E embaixo, 9 menos 6 é 3. Olha só o cálculo dessa combinação aqui. Quem é combinação de 9, 3 a 3? É fatorial de 9 em cima, fatorial de 3 embaixo. E quanto é 9 menos 3? 6. Ou seja, esse número e esse são iguais. Combinação de 9, 6 a 6 e combinação de 9, 3 a 3 são iguais. Então a resposta está aqui na letra B. E aí eu quero que você perceba essa propriedade. Essa é uma propriedade importante das combinações simples. Quando o número de cima é grande, você pode trocá-lo pela diferença. Quanto é 9 menos 6? 3. Então, nessa mesma pegada, quem seria a combinação de 10, 8 a 8? Eu poderia trocar. 10 menos 8 é quanto? 2. Dá no mesmo, tá? Então, essa é mais uma propriedade aí das combinações para você aprender. Então, quando você tem uma combinação simples e o número de cima é grande, pode trocá-lo pela diferença. E aí ficou combinação de 9, 3 a 3. É a resposta desse problema. Beleza? Bom, espero que você tenha aprendido esse assunto. Um forte abraço e não se esqueça, inscreva-se aqui no canal e deixe aí o seu like. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.